Olá! Hoje nós vamos abordar a terceira aula do curso de Projeto de Sistemas Computacionais e o tema é Conjunto de Instruções. Quais os objetivos, né? Visão em alto nível dos componentes do computador para entender exatamente, né, o conceito de conjunto de instruções, características e funções de um conjunto de instruções e alguns modos e formatos de endereçamento. Então vamos lá. Dentro de uma visão de alto nível, o primeiro conceito que a gente tem que abordar é o conceito de programação, né? Você pode ter programação em hardware, né? Wired, basicamente, o que é? Você tem um conjunto de dados, e você tem uma sequência de funções lógicas aritméticas. Para executar essas funções, ela é configurada em hardware, ok? Essa seria a primeira ideia para obter os resultados. Ou seja, dependendo das sequências que você queira executar, você tem que mudar o hardware. O outro conceito que a gente chama de programação em software. Aqui a ideia básica é que você vai ter um conjunto de instruções. Esse conjunto de instruções é feito em uma interpretação e são gerados de sinais de controle. E esses sinais de controle determinam qual tipo de operação lógica e aritmética que são executadas em cima dos dados, sem haver o quê? Uma configuração física em cima das funções aritméticas e lógicas. Como elemento básico para a gente entender instruções, então vamos partir do princípio que você tem uma CPU, ok? Você tem um conjunto de memória principal. Esse conjunto de memória principal ele é endereçável de forma contígua. Módulos, né, de entrada e saída também é feito através de algum formato de endereçamento. E eles se comunicam com a CPU através de um barramento. Okay? Aqui internamente, dentro da CPU, você tem uma unidade de execução propriamente dita, execução de operações lógicas aritméticas. Um conjunto de registradores, ok? Esses registradores, de um modo geral, você tem o registrador IR, que tem a instrução em execução, o contador de programa, que tem o endereço da próxima instrução a ser executada, um registrador que armazena um endereço de memória e outro que é o buffer, ou o conteúdo de memória a ser lido ou armazenado. E mesma coisa para instruções de entrada e saída, né? No caso, armazena o endereçamento e armazena, né, o conteúdo, ok? Ou, no caso aqui, o buffer. Bom, como formato, né? Como formato básico, para a gente entender. Então, novamente, a gente tem dois formatos, um relacionado à instrução, onde você tem aqui, no caso, um conjunto inicial formado de 4 bits, que definem um opcode, ou seja, você tem 16 opcodes diferentes, ou seja, 2 elevado à quarta, né, em binário, dá 16 opcodes diferentes, o tipo de instruções que pode ser realizado. E um outro campo de 12 bits aqui, né, para endereçamento direto, que dá 2 elevado a 12, basicamente, né, você tem aí 4.900 palavras que podem ser endereçadas. E outro formato para quem? Para a palavra em si, né, de dados. Okay? No caso aqui, formada de 16 bits, considerando um bit de sinal. Registradores básicos, contador de programa, que é o PC, registrador de instrução, ou seja, a instrução sendo executada, e aqui trabalha como elemento temporário, o registrador temporário, um acumulador. Aqui são alguns tipos, né, de opcodes que podem ser associados, por exemplo, para carregamento da memória, armazenamento da memória, tá? Adicionamento da memória. Isso pode fazer parte deste e outros, né, do opcode. Bom, ações realizadas, né, pelo opcode da instrução. Então, basicamente, o processador interpreta os bits do opcode e realiza uma das seguintes ações. Primeira delas, processador memória, ou seja, transfere dados entre processador e memória. Okay? Segunda, processador IS, né? Transfere dados entre processador e periféricos, né? No caso aqui um módulo de entrada e saída. E processamento de dados, né? Realiza operações aritméticas e lógicas, né? Aritméticas, soma, subtração, por exemplo, e lógica, operações lógicas AND ou, né, ou exclusivo. E a parte de controle, por exemplo, muda a sequência de execução de desvio. Desta forma, a gente consegue definir uma primeira definição do que é um conjunto de instruções. É uma coleção de diferentes instruções, no caso aqui, código de máquina, ou operação denominada de opcode, em que um processador
o CPU pode executar. Okay? Ele é representado através de mnemônicos, através de uma linguagem específica denominada de assembly, né? E o código gerado é o código assembler. Okay? Elementos de uma máquina, ou elementos de uma instrução de máquina. Basicamente, o que a gente pode ter? Código de operação, né, que especifica a operação a ser realizada. Por exemplo, uma soma, né, alguma operação de entrada e saída. Referência ao operando fonte, ou seja, a operação que deve envolver, né, um ou mais operandos fontes, que é a origem. Referência à operação de destino, né, que é a operação que pode produzir um resultado, ou seja, ser armazenado. E referência à próxima instrução, né, que diz ao processador onde buscar a próxima instrução a ser executada, que não necessariamente é de forma contínua, né, contígua. Bom, vamos falar no caso que o diagrama de estado de um ciclo de instrução. Então ela começa com o cálculo de endereço da instrução, ela produz um processo de fetch ou de busca, que busca a instrução. Essa instrução sofre um processo de decodificação, tá? Em função do opcode, ok? Que diz o que efetivamente esse tipo de instrução vai fazer. Aí, na sequência, há um cálculo, né, do operando, ou seja, no caso aqui, a fonte. A busca desse operando, ok? Aí, efetivamente, feita a busca, é feita a operação sobre os dados designado ou especificado pelo opcode. E aí, o cálculo de endereço de destino, tá? No caso, por exemplo, podendo ser um ou mais de armazenamento, ok? E esse ciclo se repete. Fato importante, observe, né, que são todas operações realizadas dentro da CPU. E todas essas nessa parte superior, realizadas por quem? Pela memória ou por módulos de entrada e saída. Bom, quanto aos tipos de operações que a gente pode realizar, basicamente de transferência de dados, a aritmética, a lógica, a conversão, entrada e saída, controle do sistema e transferência de controle. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Transferência de dados. Então, basicamente, o que eu preciso ter? A origem, o destino, que pode ser uma memória, um registrador ou um topo de pilha, né? Com uma tipo de estrutura LIFO, né? First in, last in, first out, né? Específica para alguns tratamentos. Quantidade de dados transferidos, a especificação da quantidade transferida, qual tipo de instrução, né, utilizada e o modo de endereçamento para executar essa operação. Okay? Tipos básicos, né, por exemplo, né, vamos pegar um conjunto de instruções básicas de referência, por exemplo, de transferência de dados. Quais são os opcodes, né, o tipo de operações que pode ser realizado? Move, ou transferência, store, ou armazenagem, load, carregar, exchange, troca, clear, né, ou no caso reset, né, ou a palavra resetada para 0, set, né, para 1, e push pop, que trabalha com a pilha. E a aritmética? Basicamente, o que nós temos? Adição, subtração, multiplicação e divisão, inteiro, né, com ou sem sinal, o valor absoluto, ponto flutuante, ou tratamento com números reais, incremento, decremento e negação. Tá? A gente considera, estou considerando aqui o A, né, como um operando qualquer que você queira trabalhar. Nesse caso específico, quais são o conjunto de instruções para aritmética? Pode ser soma, subtração, multiplicação, divisão, absoluto, né? Ok, sem sinal, negativo, incremento, ou seja, soma 1 ou decremento. E as lógicas, as operações lógicas, né? Sobre os dados. O que a gente pode ter? Pode ter uma operação como NOT, que inverte um bit, as operações lógicas AND, OR ou exclusivo, equal, né? Que é um teste binário, né? Deslocamento, pode ser bits deslocados tanto para a direita quanto para a esquerda, ou bits rotacionados, né? Tanto à direita ou à esquerda também. Vamos dar uma olhada nisso. Imagina, né, a operação de deslocamento, o que você tem? Você tem uma sequência, né? Isso aqui você tem uma palavra. Aí você tem um deslocamento lógico à direita, ou seja, é inserido zeros aqui e os bits são deslocados à direita, ok? Ou também à esquerda, né? Aí o processo é reverso, né? Você entra com bits 0 aqui, né? E é o deslocamento bit a bit, e esse último, obviamente, é perdido igualmente aqui. Tá? E aquele deslocamento aritmético também pode ser utilizado. A diferença com o deslocamento aritmético, ou seja, né? Ele pode ser, né? No caso aqui, deslocamento à direita, perceba que o bit de sinal é repetido, né?
esse bit aqui. E no deslocamento à esquerda, né, é inserido zeros e é feito que é a permanência do bit de sinal. Né, o deslocamento aritmético, normalmente, ele é interessante, né, para fazer divisão e multiplicação. Né, tanto à direita, quando for divisão, à esquerda, quando for multiplicação. Tá? Casos úteis aí, né, para, por exemplo, você deseja efetivamente, né, isolar algum tipo de campo dentro da palavra. Exemplo de aplicação. A aplicação na transmissão, né, de um caractere, por exemplo, numa linha de comunicação. E operadores relacionados à rotação. A ideia básica aqui é que a gente chama de deslocamento cíclico. Né? Preserva-se todos os bits de operação. Perceba, né, que esse último bit não é perdido, ele é relocado na estrutura aqui, né? Supondo que é o bit mais significativo, né, do bit menos para o mais significativo, e é feito deslocamento. E isso para rotação à direita. E rotação à esquerda é o processo reverso. Né? Esse bit aqui é deslocado, né, para a primeira posição. Qual a ideia aqui, por exemplo, de utilização? É a troca entre bits de mais e menos significativos. Você pode trocar as posições mais e menos significativas exatamente usando o quê? Uma operação de rotação. Quais são as instruções básicas, no caso de lógica? Você pode ter operadores lógicos AND, OR, NOT, exclusive OR, test, compare, né? Set variáveis, shift e rotate. Né? Shift, que é o deslocamento que a gente tinha falado, e o rotate, que é o deslocamento em rotação. Tá? Outro tipo que a gente tem, então, mudança, que mudam o formato, basicamente de conversão, né, que muda o formato ou operam sobre o formato de dados. Aqui aí, basicamente, você pode ter, por exemplo, conversão de um número binário, de um número decimal para um número binário. Por exemplo, o número 10 decimal para o número correspondente binário 01010. Tá? Instruções típicas, né, no caso de conversão. Translate e convert. No caso aqui, eu converto, que eu dei um exemplo anterior, por exemplo, né, você pega um decimal agrupado para binário. Okay? E instruções que a gente também, referente a entrada e saída. Você pode ter alguns tipos básicos, que a gente chama de ES mapeado em memória. Qual é a distinção aqui no caso? Que ele utiliza instruções de movimentação de dados sem fazer distinção entre memória e ES, ou seja, não há uma diferenciação, né? O que está em memória principal, e o que está num dispositivo de entrada e saída. E a ES mapeada independentemente, que adota comandos específicos de ES, ou seja, aqui no caso, explicitamente você sabe que está fazendo uma operação de ES. E um outro tipo que a gente também denomina de acesso direto à memória, né? Que a gente chama de Direct Memory Access ou DMA. Tá? Aqui existe um dispositivo, né? Como se fosse um processador, específico para o processo, ele toma como referência o controle de todo o processo de transferência. Okay? E isso desocupa o tempo de utilização no caso de CPU. Bom, quais são os tipos de instruções nesse caso, né? De entrada e saída? Pode ser leitura, input para leitura, output para escrita, start I/O e test I/O. Okay? Observe que aqui especificamente, né, eu estou fazendo operações especificamente, né, com dispositivos de entrada e saída. E transferência de controle. Basicamente o que a gente pode ter? Instruções de desvio, no qual o endereçamento é explícito, né, na própria instrução. Pode ser condicional. Desvio ocorre se uma determinada condição for satisfeita. Por exemplo, desvio para o endereço xxx, se o resultado de uma operação for 0. Okay? Outra, né, que pode ser também condicional ou incondicional, o desvio sempre ocorre, sem nenhum tipo de teste. Por exemplo, desvio para o endereço xxx. E as instruções que a gente denomina de salto, ou skip. Né? Aqui é o endereço explícito, né, é implícito. O endereço implícito significa que você não tem ele explicitamente dentro do conjunto de instruções. No caso específico, né, incrementa e salta uma instrução, se for 0, que é o ISZ, tá? Okay? Que é basicamente increment and skip to if 0. E a chamada de subrotina, né? Por exemplo, para utilizar em chamadas de interrupção ou execução de algum programa, né, de usuário onde você tem subrotinas. Bom, um exemplo aqui simples, né? Então você imagina o seguinte, um desvio
um desvio incondicional, ou seja, o branch 2002, ou seja, sempre que ele chegar nessa linha, ele desvia de forma incondicional para a linha 2002, ele ficaria, né, em função desse, só nesse loop. E um outro, né, desvio, agora sim, condicional, né, que é branch to if zero, né, aqui no caso, se a operação der zero, o que ele faz? Ele desvia para o endereçamento 201. Perceba que isso daqui é exatamente um loop, né, numa linguagem de alto nível. Né? Enquanto uma condição não for atingida, ele fica nesse loop aqui. Quando essa condição for atingida, o que ele faz? Ele faz o desvio. Okay? Igualmente, né, aqui, né, no caso, ele faz a comparação entre dois registradores. Se forem igual, ele desvia para o endereço explícito aqui, 235. Bom, e a chamada de subrotina? Né? Uma chamada de subrotina, você tem um programa principal, tá? E dois procedimentos, né, a serem executados. Então, imagine aqui no caso, você tem um programa principal e você tem uma chamada de uma subrotina. Okay? Aqui no caso se chama call proc1, o call proc1 exatamente inicia nesse ponto, né? Ele executa, e vamos supor que tem uma segunda chamada de procedimento. Tendo a segunda chamada, ele vai chamar o proc2, que executa exatamente, inicia nesse ponto. Ele executa, ele retorna exatamente uma linha imediatamente posterior à chamada. Okay? Opa. Posteriormente à chamada. Okay? Aí tem uma nova chamada de proc2, que termina a execução. Aí, terminando a execução, o que ele faz? Ele volta, né? Chama aqui a proc2, okay? Que é executado e volta exatamente, imediatamente após a linha, para 4651, que retorna para o programa principal e termina. Aqui a gente tem a sequência de execução passo a passo, né? Desde, né, da chamada do programa principal, o proc1, né, a chamada do proc2 e assim sucessivamente. Okay? Bom, e como que trabalha nesse caso específico? Que você trabalha com conteúdo de pilha, em cada chamada de procedimento você empilha um endereço de retorno. Tá? Aí você teve uma outra chamada para o proc2, você empilha novamente. Aí chegou no return, o que acontece? Eu desempilho esse cara e só fica a chamada inicial. Aí tem uma segunda chamada para o proc2, eu empilho novamente. Aí eu tenho retorno, desempilho, né? E aí que efetivamente o quê? No final o que acontece? Eu tenho um segundo retorno, né? E termina a execução, tá? Do proc1. Conjunto de instruções de transferência. Basicamente a gente tem instruções como jump, jump condicional, jump para subrotina, return, né? Skip, que nem eu comentei, tá? São operações route, wait, são normalmente instruções, né, ou opcodes associadas a quem? À transferência. Agora vamos falar um outro aspecto também importante que a gente chama de endereçamento. O endereçamento básico, né, no caso, ele utiliza campos de endereçamento que estão na própria instruções. Só que esses campos são o quê? Relativamente pequenos. Né? Você não pode utilizá-los de forma significativa. Então o que você faz? Você precisa ter outras formas de endereçamento para aumentar a quantidade a ser endereçável. Então, você usa aqui uma referência a grande quantidade de posições, endereçado de posições requer o uso de endereços de técnicas de endereçamento, que a gente vai ver. Quase todas as arquiteturas procuram usar mais de um tipo, né, de endereçamento. Okay? Quais são as técnicas de endereçamento? Aqui a gente faz uma lista. Okay? Você pode ter, basicamente, 7, né? 7 formas de endereçamento, sendo que deslocamento ainda se quebra em outras 3. Vamos dar uma olhada em algumas dessas, tá? Para a gente conseguir ter uma ideia de como funciona. Bom, primeiro, que é endereçamento indireto, ou seja, o valor do operando é especificado diretamente na instrução, ou seja, você tem um campo aqui de instrução, você tem um opcode, e aqui você tem o operando. Tá? E aqui exatamente o operando contém o valor, tá? A ser executada a operação. Qual a vantagem? Nenhum acesso à memória, então você tem uma economia de tempo. Okay? Qual a desvantagem? Tamanho do operando limitado ao tamanho do campo de endereço da instrução, ou seja, esse é o tamanho desse campo, okay? Que é limitado. Por exemplo, vamos supor que você tem uma operação de soma, né, com exatamente
com o hexadecimal 10. Então, o que você vai fazer? Você vai somar, né, o valor do acumulador com ele mesmo, somado o quê? Ao operando 10H. O outro tipo que a gente chama de endereçamento direto, né? O campo de endereçamento da instrução contém o endereço do operando na memória, ou seja, né, esse campo da instrução ele contém basicamente o quê? O endereço da posição de memória onde se localiza-se o operando. Vamos considerar aqui como EA o endereço que contém, né, o operando aqui, né? Okay? Que no caso é essa posição aqui. Okay? Qual é a vantagem? Simplicidade. Qual a desvantagem? Espaço de endereçamento limitado. Limitado exatamente a esse campo também. Okay? Uma forma de operação pode ser, né, por exemplo, ADA, né, adiciona ao acumulador operando apontado pelo endereçamento contido em A. Então, o que você vai ter? O acumulador recebe o conteúdo dele, mais o conteúdo, o endereço efetivo, indicado por quem? Por A. Okay? Outro tipo de formato de endereçamento, que a gente chama, né, é o campo de endereçamento de instrução que contém o endereço de memória cujo conteúdo é o endereço de memória onde encontra-se o operador, ou seja, né, o campo de instrução contém, né, uma posição de memória cujo conteúdo, né, é um endereço da posição onde encontra-se o operando. Isso a gente chama também de endereçamento indireto, né, ou seja, o endereço de A, né, o endereço que contém A, exatamente, né, vai ser o conteúdo desse cara, ou seja, o endereço onde contém o A é o conteúdo desse cara que é apontado para a posição correspondente. Okay? Ou seja, né, se você tiver um endereçamento indireto com um A, então você vai ter que o acumulador recebe o acumulador, mais o endereçamento indireto indicado por A. O outro que a gente chama de endereçamento de registrador, qual é a vantagem aqui, né? Eu não comentei, né? Qual é a vantagem desse? O espaço de endereçamento é muito grande, okay? Porque você usa como forma de espaço de endereçamento exatamente o tamanho da palavra de memória. E qual é a desvantagem? Você tem múltiplos acessos à memória, ok? Você tem aqui no caso 2 acessos, por exemplo. E o outro, né, endereçamento de registrador. Aqui no caso, semelhante ao endereçamento direto, qual é a vantagem? Nenhum acesso à memória. Qual a desvantagem? Também o espaço limitado, né? Porque esse cara aqui vai me designar qual é, né, o operando, vai designar o registrador que contém o operando para realizar a operação. Ok? Exemplo, né? A DR, ou seja, o acumulador vai receber o acumulador mais o conteúdo do registrador R. E aquele que chama de endereçamento indireto por registrador. Semelhante ao endereçamento indireto, ou seja, aqui no caso, aqui você designa um registrador cujo o conteúdo desse registrador é uma posição de memória onde encontra-se o operador. Tá? Qual é a vantagem? Espaço de endereçamento grande. Qual é a desvantagem? Acesso adicional à memória. Okay? Aqui um exemplo de aplicação. ADR, ou seja, eu vou somar o valor do acumulador com o conteúdo dele, mais o endereçamento indireto, né, em função do endereço que se encontra aqui, onde vai estar o operando. E para a gente fechar, né, o endereçamento indireto por deslocamento, na verdade, ele combinação dos modos direto e indireto do registrador, ou seja, você tem um campo, né, que designa o registrador, e um outro, né, que é o explícito, tá? Que é uma palavra que vai ser somada ao conteúdo do registrador. A somatória desse conteúdo mais esse campo te dá a posição efetiva onde encontra o operando. Tá? Qual é a vantagem? Flexibilidade de referência, por exemplo, no conceito de localidade, quando você usa o computador de programa, que é o PC, ou seja, né, a tendência é que as próximas instruções estejam próximas, a gente vai ver isso um pouco mais detalhado nas próximas aulas. Então, se eu vier essa tendência, então o custo de fazer essa operação é menor. O conceito de segmentação, ou seja, né, se você tomar como conteúdo base, né, no endereçamento o conteúdo do registrador, né, e aqui como deslocamento, então você vai ter segmentos diferentes. Segmentação também é bastante utilizada, principalmente
com visão em programação. E operações interativas, por exemplo, acesso a vetores. Aí inverte, né? O que acabou tecendo? Esse daqui acaba sendo o endereço base e o registrador vai incrementando um em um, por exemplo, para acessar um vetor, uma matriz, por exemplo. Você pode usar esse tipo de opção. Okay? Bom, todo esse conteúdo foi baseado, né, no Stalins, esses capítulos, ok? Como referência. E a próxima aula a gente vai falar sobre a conceituação e caracterização de memória interna e externa de um computador. Muito obrigado.